Olá, seja bem-vindo. Nós vamos falar nessas nossas conversas sobre técnica de estudo e otimização de estudo, como passar em provas e concursos. Como que nós chegamos a esse conjunto de técnicas? Eu fui reprovado em vários concursos e depois aprovado em vários concursos, alguns deles em primeiro lugar. Nessa minha caminhada, que começou com 13 anos no concurso para o Colégio Naval e que terminou com a aprovação para juiz federal e depois vindo a ser examinador, fiscal de prova e lidando com muitos alunos, eu descobri que nem sempre quem passa é o mais bem preparado intelectualmente, mas sim aquele que aprendeu a estudar e aprendeu a fazer provas. Então a importância da otimização de estudo é exatamente para que você possa render o máximo possível no seu estudo e na hora de fazer provas. Isso tem três grandes áreas. A técnica de estudo tem três grandes áreas. As técnicas de organização e planejamento, as técnicas de estudo propriamente dita e as técnicas de realização de prova. E qual é o nosso interesse do William e da Vesticom em disponibilizar esse tema? Para que você tenha sucesso o mais rápido possível, da forma menos dolorosa possível. Imagine uma pessoa que vai cortar uma árvore. Se ela tiver com o machado cego, quanto mais força ela fizer, não vai cortar mais árvores. Então a ideia da otimização de estudo é essa: afiar o machado, afiar o seu cérebro para que você renda o máximo possível. Essa é a minha intenção e essa é a intenção da Vesticom. Muito bem, estamos no ponto zero. Você decidiu começar, você decidiu melhorar a tua vida, você decidiu que daqui a algum tempo você vai ter o seu cargo, a sua estabilidade. Quais são as atitudes básicas? Bem, o primeiro passo, meu amigo, é você ter um objetivo claro. É você olhar lá na frente e falar, eu quero chegar lá, você tirar uma fotografia do futuro. O barco que não sabe para onde vai não pode ser beneficiado por nenhum vento. Então a primeira coisa é eu dizer, vou fazer concurso, resolvi. É esse concurso, é qualquer concurso? Não sei, mas tome uma decisão. E aí sim vamos começar a precisar de algumas qualidades. Compromisso, autodisciplina, organização, prestar atenção nas coisas, a chamada acuidade, flexibilidade, que é a capacidade de se adaptar e de se organizar. Essas qualidades são as qualidades iniciais. Não adianta eu chegar aqui como especialista em aprovação em concurso e falar para você pegar o livro de constitucional ou o livro de português antes de você criar um candidato mais inteligente, um candidato que saiba o que quer. Um compromisso, que é aquela ideia de falar assim, eu vou chegar lá, custe o que custar, eu vou pagar o preço, a capacidade de ser seu próprio chefe, a capacidade de se organizar, porque a organização vai aumentar o teu rendimento. Está atento à flexibilidade, por exemplo, um bom programa de estudo, um quadro horário, é aquele que consegue ter responsabilidade com objetivo e flexibilidade para se adaptar. Como se diz, obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando você deixa de focar os seus sonhos. Nós estamos aqui, tanto eu, William Douglas, quanto a Vesticom, para que você tenha um sonho, e se esse sonho é passar em concurso, com certeza nós temos alguma coisa a conversar e você tem coisas a melhorar, ok? Boa sorte, vamos pensar nisso. Começa a pensar nas atitudes e nas nossas próximas conversas nós vamos dar alguns passos avante na direção da criação de um candidato mais bem preparado. Muito bem, vamos fazer uma rápida revisão do que é um projeto de estudo. Primeira coisa que você deve ter, motivação. O que te motiva? É o cargo? É o salário do cargo? É ajudar os outros? É ter mais tempo para sua família? É ter uma aposentadoria melhor? É ter um plano de saúde? Eu não sei, viajar para Paris? Pode ser. Eu me motivava olhando o contra-cheque de um amigo meu. Eu xeroquei o contra-cheque dele, olhava para o contra-cheque e falava, eu quero o meu nome aqui, eu quero esse salário. Você tem que arrumar outro sistema. São os teus filhos? É a foto do teu filho? Pode ser. Arrume um sistema para se motivar. Pode ser para casar ou pode ser para separar, não sei. Mas descubra qual é a sua motivação. Outra coisa, diga para si mesmo, como dizia lá o maior vendedor do mundo, eu não vou parar enquanto eu não conseguir o que eu quero. Aprenda a se autodisciplinar, a ter domínio sobre você mesmo, a mandar em si mesmo. Comece a se organizar, organizar o horário, organizar o estudo, organizar a matéria, organizar o material. Isso tudo nós vamos falar um pouco aqui.
Muito bem, estamos falando do prazo para ser aprovado. Todo candidato tem pressa de ser aprovado, quer ser aprovado no próximo concurso, ou em 2 concursos, ou em 6 meses, ou em ano, ou em 2 anos. Não sei qual é o seu caso. Eu só espero que daqui para frente você siga a regra de ouro do prazo para ser aprovado. Concurso não se faz para passar, mas até passar. A hora que você conseguir internalizar esse conceito, eu tenho certeza que você vai sofrer muito menos e vai render muito mais. Concurso é até passar. Quer desistir? Tudo bem, passa primeiro e desiste depois. Porque você só não vai passar se você desistir. Então não desista, não coloque prazo, não coloque pressão. E por que eu digo isso? Porque o conhecimento no cérebro, na verdade, ele funciona como se fosse uma bola de neve. Se é pouco conhecimento, é uma bola pequenininha, ela não rola sozinha. Agora, à medida que você vai fazendo, essa bola fica maior, 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 você chega àquilo que nós chamamos de ponto crítico. É o ponto onde a bola de neve ela já roda sozinha, ela pega inércia. Ela pega inércia. Você não pode ficar esperando que todo o seu rendimento possa ser milimetricamente medido. Isso significa que nas fases iniciais do seu estudo, nos primeiros livros, nas primeiras apostilas, no início de uma nova matéria, você vai ficar confuso, vai achar que está desaprendendo, vai achar que está andando devagar demais. Mas fica calmo. As coisas andam assim mesmo. É devagar. Eu, no meu livro, eu costumo falar, eu dou alguns exemplos. A questão do bambu chinês, que passa 5 anos sem crescer nada. E no último ano, no 6º ano, ele cresce 24 metros. Ele não cresce 6 metros por ano, ou 5 metros por ano. Ele cresce tudo no 6º ano. Eu dou outro exemplo no livro, eu falo das pedras. Quando você vai bater uma pedra para quebrar, você dá 10 marteladas e não quebra. Na 11ª quebra. Qual foi a que deu? Qual foi a martelada que quebrou? Foi a 11ª? Não, foi o conjunto. Então eu gostaria que você, que está pensando em fazer concurso, se libertasse desse ônus de passar muito rápido. Concurso se faz até passar, ok? Essa é a ideia que você deveria aprender e fazendo isso você vai render mais, vai ter menos estresse e com certeza vai acabar passando até mais rápido. Vamos falar agora de um novo assunto. O assunto é, quais são os aliados que você tem para passar em concurso? Quem que pode lhe ajudar? Quem que pode fazer você chegar mais rápido? E aí eu quero falar do primeiro, do grande, do principal, do único aliado que você não pode deixar de contar. Que aliado é esse? Você mesmo. E aí vem a pergunta fatídica. Você tem sido seu maior aliado ou você tem sido seu inimigo? Ou você tem sido o cara que se atrapalha? Eu não sei, mas você tem que saber. Se você for seu aliado, tudo vai andar mais rápido. Para e pensa. Fala o seguinte, William, olha, realmente eu posso me ajudar mais. Se a partir de agora você começar a se ajudar mais, eu tenho certeza que você vai passar no concurso mais rápido, mais fácil e com menos dor. Mas você não é o único aliado, você tem outros aliados. Deus, sua família, o próximo, seu cérebro, sua memória, a internet, os livros, tudo isso são aliados que você pode contar. Mas o primeiro indispensável é você. Tem um outro aliado, Deus. Bem, você me desculpa, mas na minha experiência pessoal de aprovação em concurso, Deus foi muito importante. Eu posso assegurar a você, como testemunha, de que Deus existe, te ama, tem um plano para a tua vida, quer te ajudar, quer se relacionar com você e quer que você tenha uma vida abundante. Para isso, às vezes a gente fica esperando que Deus resolva tudo. Veja bem, no início eu achava que Deus ia me mandar o gabarito, mas Deus não manda gabarito. Ele pode até mandar, mas não manda. Porque Deus é justo. Então, seja seu aliado, primeiro passo. O segundo passo, quer contar com Deus? Deus vai te ajudar. Não quer ajuda de Deus? Tudo bem, é um direito seu. Ateus também passam, passa o cara bem preparado. Mas se quiser ajuda de Deus, pede, porque Ele vai te ajudar. Veja bem, há uma história muito interessante. Um cara era boxeador e chamou a mãe para assistir a luta. Estava na luta, esse cara estava apanhando muito, e a mãe desesperada, olhando o filho apanhar, e vê um padre. Aí ela procura o padre e fala, padre, por favor, reza pelo meu filho.
O padre vira para a senhora e fala assim, minha senhora, eu vou rezar, mas ajudaria se seu filho desse uns socos. E aí eu te pergunto, você está dando os teus socos? Vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos contar com Deus, mas dá os teus socos, meu amigo. Está na hora de estudar, de treinar, de fazer um curso, de ler o livro, de organizar o teu horário, de começar a fazer concurso, de parar de ter medo. Começa a dar os teus socos. Essa conversa é para você ser seu aliado e para você dar os seus socos. Muito bem, nós estamos falando de um assunto específico, os aliados para passar em concurso. Nós já falamos dos dois primeiros aliados, você, que é o único aliado indispensável, e Deus, que é um aliado opcional. Outro aliado é a família. A família pode estar te ajudando ou estar te atrapalhando. Se a sua família está te atrapalhando, eu quero te dizer que você vai ter que passar em concurso assim mesmo, apesar disso. Eu não posso admitir que você abra mão do teu sonho, abra mão de futuro melhor por falta de apoio. Não deixe isso acontecer. Agora, a boa notícia é que família pode ser um aliado, se você souber trabalhar isso. Então, se a sua família já é sua aliada, beleza, ótimo. Se não é, repara se você não está contribuindo para essa falta de harmonia. Por quê? Porque concursando tem um problema. Ele acha que o concurso é a coisa mais importante do mundo, não é? Ser feliz é mais importante que passar em concurso. E ele esquece de dar atenção à mulher, esquece de dar atenção ao filho, esquece de dar atenção à saúde, e isso pode gerar problema. Então, minha sugestão para você é que você tente separar algum tempo para dar atenção à sua família, para você fazer acordos. Que esses acordos, além de trazer um pouco mais de tranquilidade, que é muito bom, também pode fazer com que você tenha mais facilidade de encontrar apoio para realizar o teu sonho. Agora, se você não está encontrando isso, você vai ter que passar assim mesmo, ok? Agora, se você quiser, a sua família pode se transformar num grande aliado. Muito bem, estamos falando aqui dos seus aliados para passar em concurso. Você, Deus, sua família. Agora outro aliado, o próximo. Opa, o próximo é meu aliado? Bem, aí está uma tela importante para você pensar. O seu companheiro de sala, o cara que está do teu lado, ele é teu companheiro ou ele é teu concorrente? Porque se ele for teu concorrente, ir para a sala de aula vai ser um problema. Vai te deixar chateado, preocupado. Ih, quem é esse cara aqui do meu lado que vai tirar a minha vaga? Quero te dizer o seguinte, a vaga é pública, não é sua. Ela só é sua no dia que você chega lá e faz o que tem que ser feito. É muito mais inteligente e muito mais produtivo para você considerar o cara do lado o seu companheiro. Elimina a ideia de competição. A competição não é contra o cara do lado. Tem concurso que sobra vaga. Aí você fala, mas e o concurso que não sobra vaga? Eu vou falar dele daqui a pouco. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Para de competir com o cara do lado. Você passa em concurso o dia em que você vence você mesmo. Em que você é melhor do que você no passado. Quanto às filas de classificação, quanto àquelas listas enormes, eu quero dizer que o concurso é uma fila. Quando que você entra na fila? Você entra na fila quando você está estudando, se organizando, fazendo exercício, fazendo questão, fazendo simulado, estudando a matéria toda. Quando que você sai da fila? Quando você desanima, quando você desiste, quando você para. Todo concurso, um monte de gente passa. Aí a fila anda. E aqueles que estiverem na fila vão chegar lá. A minha recomendação para você é, esquece a competição. A tua hora chega e essa fila anda. Basta ficar dentro da fila, estudando, treinando, que a tua hora chega. Não sei quando vai ser, mas a sua hora com certeza chega se você pagar o preço. Muito bem. Todo mundo que faz concurso, ou quase todo mundo, se preocupa muito em se é ou não é inteligente o suficiente para ter sucesso. Todo mundo tem vontade de falar assim, eu gostaria de ser gênio, eu gostaria de uma inteligência especial. Essa nossa conversa hoje é para lhe dizer que a inteligência é um aliado, mas não é preciso nenhuma inteligência especial.
Você não precisa ser gênio para ter sucesso em concurso público. Ah, mas o gênio tem mais facilidade. Tudo bem, mas só 3% da população é de gênios. Tem vaga para todo mundo. Eu quero lhe dizer que nós temos vários tipos de inteligência: linguística, a corporal, a musical, a matemática. Para os concursos, normalmente a inteligência linguística e de raciocínio, de abstração, são mais importantes. Então o concurso não sabe valorizar tanto a inteligência musical ou corporal ou interpessoal. Mas qual é a inteligência mais necessária para ter sucesso em concurso público? Eu vou lhe dizer. O melhor conceito é: inteligência é a capacidade de adaptação. Inteligência é a capacidade de buscar a felicidade. Um brasileiro, o professor Luiz Machado, desenvolveu a ideia de inteligência emocional e da grande inteligência, que é você, qualquer que seja a sua inteligência, aprender a se adaptar. Então, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer para passar em concurso? É aprender a estudar, aprender a me organizar, aprender a fazer prova, aprender a matéria, adquirir maturidade emocional para lidar com isso, com essas exigências todas. Isso é ser inteligente. Então não fique querendo uma inteligência toda especial ou uma super memória. Isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a sua capacidade de aprender quais são as suas limitações e vencê-las. Se você fizer isso, você estará sendo uma pessoa muito, mas muito inteligente. Ok? Meus amigos, o cérebro é um enorme computador, uma capacidade extraordinária que está à sua disposição para você ter sucesso em provas e concursos ou qualquer outro assunto que você queira. O cérebro, na verdade, equivale a 11.600 gigabytes. É a capacidade do cérebro. Isso significa que o cérebro não tem problema de espaço. Você pode estudar o quanto quiser, que quanto mais você estudar, mais vai render. Então acaba com aquela programação errada de falar assim: é muita matéria. Se você diz isso, o teu cérebro, o inconsciente, pode assimilar como você dizendo: eu não quero, eu não posso, eu não vou aprender tudo. Muitas pessoas têm a sensação de que estão estudando e está entrando matéria por um lado e saindo matéria por outro. Não é assim. Equipamentos que desgastam com o uso são os criados por nós, humanos. Mas o cérebro, criado por Deus, é diferente. Quanto mais ligações, quanto mais matéria você colocar, mais resultado o cérebro vai ter. Então eu quero lhe dizer que, independente da sua opinião inicial sobre o assunto, eu posso lhe assegurar que você tem inteligência suficiente para passar em concurso e que o seu cérebro é um grande aliado. Como usar o cérebro? Através da programação. O cérebro rende mais com motivação, com programação, sabendo a utilidade das coisas, fazendo relações e associações entre os assuntos. Claro, no livro que você pode ter acesso através do próprio site, nós falamos mais sobre o cérebro. Mas eu não poderia deixar de te dizer: olha, programe-se para a vitória, programe-se para ter sucesso. O certo para você render mais com o teu cérebro é programar o que você quer e o que você não quer. Nesse sentido, lembre-se daquela pessoa que abre um livro e fala: eu não gosto dessa matéria, eu não tenho tempo, essa matéria não deve cair. Esse cara está programando o cérebro dele para não aprender. O outro, ao contrário, diz o seguinte: poxa, que bom que eu vou poder estudar isso hoje, isso aqui vai ser útil para a minha vida. Esse está programando o cérebro para o sucesso e eu espero que você seja esse o sujeito. Ok? Sucesso para você. Muito bem, nós estamos numa estrada e o final dessa estrada é a sua aprovação. Claro que, como se diz, o sucesso não é o destino, mas o sucesso é a jornada. Então eu espero que você, nessa caminhada, esteja aproveitando um pouquinho a vida, as coisas que você gosta, e esteja se preparando para andar bem nessa estrada em que você está. Um dos caminhos para fazer isso é aproveitar o seu aliado chamado memória. Todo mundo tem boa memória. O problema é que nem todo mundo programa a sua memória. A memória ela vai responder a basicamente duas coisas: interesse e programação. Então, se você gosta de alguma coisa, você guarda essa coisa.
Se você diz para o seu cérebro que você quer guardar alguma coisa, ele vai guardar essa coisa. Claro que o cérebro vai ter mais facilidade de guardar, a memória vai registrar melhor aquilo que é visto periodicamente. Por isso você sabe o número da sua carteira de identidade e não do seu título de eleitor, por uma questão de uso, de frequência. Então, se você quer aprender a matéria, você tem que se interessar por ela, ver a utilidade dela, tem que dizer que você quer guardá-la para o resto da vida e tem que rever a matéria periodicamente. Aí a grande função dos resumos e das revisões periódicas. Se você reparar, o nosso cérebro tem capacidade de guardar tudo, desde que a gente dê atenção aos 5 momentos da memória. Nós temos 5 momentos. O primeiro momento é a captação, depois nós temos a fixação, depois a manutenção, depois a recuperação e, por fim, a transmissão. Veja bem, você precisa, para aprender alguma coisa, estar prestando atenção. Para captar. Você precisa estar interessado para fixar. Você precisa organizar o teu cérebro, fazer etiquetação mental, fazer um estudo organizado para você conseguir manter isso. As revisões periódicas são para manter a memória. E como recuperar? Treinando, aprendendo a tentar tirar coisas da cabeça. Por fim, a 5ª fase é a fase da transmissão. Na verdade, a transmissão não tem muito a ver com a memória, mas sem ela não adianta ter uma boa memória. Como que você aprende a transmitir? Treinando. Então, seja para recuperar, seja para aprender a transmitir, você precisa fazer exercícios, questões e simulados. A ideia básica é colocar a matéria na cabeça, primeiro passo. Segundo passo, tirar a matéria da cabeça e colocar a matéria no papel da prova. A sua memória funciona. Use-a, porque isso vai fazer com que você tenha sucesso mais rápido e isso é o desejo tanto meu, William Douglas, quanto da Vesticom. Muito bem, nós estamos falando de memorização e eu gostaria de rapidamente tocar algumas coisas que vão facilitar a sua memorização. O primeiro passo é criar sempre relações e associações entre os assuntos. Então, sempre que você for estudar, dá uma lida no sumário, dá uma lida no índice, dá uma lida num fluxograma, monta um fluxograma e cria as relações entre a matéria. Outro passo importante é identificar a aplicação. Sempre que você estiver estudando, diga o seguinte: para que eu vou usar isso? Aonde que eu vou usar isso? Primeira coisa que você sempre deve lembrar, se é a matéria que cai na prova, você tem que dizer: isso eu vou usar na prova, isso vai ser útil para o meu futuro e eu quero saber isso para o resto da minha vida. Essa programação é importante porque a memória obedece programação. Outra coisa importante é executar. O que é executar? Dê aulas sobre a matéria, faça resumos, tente lembrar do resumo sem consultar nada. Depois você confere o que você fez ou não. Tenta fazer uma redação sobre a matéria, tenta fazer concurso, pega provas antigas. Tudo que você estiver executando, você vai ter mais facilidade de memorizar. Já falei na nossa última conversa dos processos mnemônicos, que são frases que você cria para tentar lembrar de alguma coisa, e esses processos são muito úteis. Por exemplo, até cair foi legal, administrei, revi e descansei. Nessa frase, eu amarrei técnicas de prova. Até lembra atitude e atenção, cair lembra calma, foco, foi lembra foco, foi legal, ler as questões. Então você veja que a cada uma das palavras você vai amarrando. Esse sistema é extremamente útil para você decorar listas. Por fim, a ideia da etiquetação mental. O conceito da etiquetação mental é o seguinte: lembra aquele número que você quer lembrar de telefone de um amigo, não lembra e vai lembrar 2 horas depois? O que esse fenômeno mostra? Esse fenômeno mostra que a matéria, o assunto, o número está dentro do seu cérebro, só que você demora a chegar. Então, o seu cérebro tem alguns pontos que estão muito bem marcados. Se eu virar para você e falar o seguinte: qual é a sua comida predileta? Qual foi a sua viagem mais legal? O cérebro tem facilidade de achar isso. Para que você vai se preocupar com a etiquetação da matéria? Para o seu cérebro achar tão rápido quanto. Então, quando você estiver estudando, lembre-se, aquele assunto faz parte de tal matéria, aquela matéria faz parte de tal
tal ou tal área. Sempre que você começar a estudar ou estiver fazendo um resumo, tenta fazer esses encaixes que o seu cérebro vai achar a matéria muito mais rápido e muito mais facilmente quando você precisar recuperar e transmitir. Vamos lá, meu amigo. Repara aí no quadro. Não adianta nada você estudar 4 horas sem concentração e sem qualidade no estudo, que você vai ter estudado 0 hora, 0 minuto. Então, quando eu falo aí no THE, eu estou falando quanto você estudou. Para você saber o teu tempo real de estudo, você vai precisar de fazer o quê? Você vai precisar considerar o teu nível de concentração, se você não estava pensando em outra coisa, se você estava pensando só na matéria, e a qualidade do estudo, que vai envolver iluminação, posição de estudo, etc. Daí, para você estudar mais, preocupe-se não só em estudar muitas horas, mas principalmente em que essas muitas horas sejam horas com concentração e com qualidade no estudo, porque aí sim você vai conseguir estar realmente estudando. Muito bem, estamos falando de tempo de estudo e agora vamos tentar enfrentar a falta de tempo. Se você tem falta de tempo para estudar, primeira coisa que eu quero te dizer, relaxa, quase todo mundo tem falta de tempo. Não é a falta de tempo que vai impedir você de ter sucesso. Você vai deixar de ter sucesso se você não enfrentar, se você não aprender a lidar com isso. O que causa a falta de tempo? Você está vendo aí os 3 grandes motivos. Primeiro, falta de prioridade. A pessoa, no fundo, não quer passar em concurso. No fundo, está mais interessada em lazer, está mais interessada em outras coisas. Meu amigo, ou você dá prioridade ou desiste de fazer concurso. Eu espero que você dê prioridade. O segundo ponto importante para lidar com a falta de tempo é eliminar a falta de organização. A organização é extremamente importante para você ter sucesso na administração do tempo. E a melhor ajudante da organização é a autodisciplina. A pessoa quer estudar, mas não prioriza suas atividades, organiza um horário e não cumpre. Não adianta. Então, primeiro passo, dar prioridade ao projeto de passar em concurso. Segundo passo, começar a se organizar. Como é que você se organiza? Eliminando o inútil. Você se organiza fazendo seu quadro horário, cumprindo o máximo possível o seu quadro horário. Você organizando as matérias, quantas horas você tem para cada matéria. Tudo isso vai fazer com que seu estudo renda mais. Terceiro motivo de falta de tempo, a pessoa que tem excesso de tarefa, que tem multiplicidade de responsabilidades. A pessoa mora longe, trabalha, está com um filho doente, essa pessoa vai ter uma falta real de tempo. O que eu quero tranquilizar você, se você é uma dessas pessoas, é que eu conheço muita, mas muita gente que tinha essas dificuldades e que hoje é servidora pública. Normalmente, a pessoa que tem falta de tempo, por ter muitas tarefas, ela valoriza mais o tempo e ela é mais responsável com o tempo que ela tem. Então, veja, para eliminar a falta de tempo, dê prioridade ao estudo, organize-se e, se você tem muitas tarefas, não desanime. Talvez leve um pouquinho mais de tempo para passar, mas você chega lá, com certeza,